Então, boa tarde. Nós estamos vamos começar o 12º Encontros da Produção, PROD, e hoje a gente vai apresentar a área de ergonomia. Então, e a professora Lisandra Vergara, que é a coordenadora de área, então vai assumir a condução aqui dos trabalhos e apresentar os professores. Depois a gente vai abrir a palavra para o público para dúvidas e perguntas. Professora Lisandra, fica à vontade. Ok, boa tarde a todos, né? Estamos aqui então para apresentar a área de ergonomia do PPGEP. Nós que somos um pequeno número, né, mas em grande vontade aí de trabalho, que somos 3 membros, né? O professor Renato Moro, o professor Eugênio Merino e eu, professor Lisandra Vergara. Então, nós assumimos a área de ergonomia aqui do nosso programa de pós-graduação. Essa área, então, como descrição, é uma área de concentração que tem como objetos a pesquisa e desenvolvimento da ergonomia aplicada ao projeto de trabalho, desenvolvimento de produtos e serviços e a processos no contexto produtivo de maneira geral. Né? Então, aqui a gente vai apresentar depois cada linha de pesquisa, mas a ideia é que esses estudos na área da ergonomia, eles vão analisar os aspectos da ergonomia do trabalho, para a questão de produtos, serviços, processos organizacionais, com a finalidade sempre, né, como a própria a ergonomia tem como princípio, proporcionar melhoria e bem-estar humano e aumento da eficiência global dos sistemas. Nós temos 3 linhas de pesquisa aqui no PPGEP: gestão ergonômica da produção, projeto ergonômico de produto e serviços, e a ergonomia da segurança e saúde do trabalho. Bom, falando um pouquinho já de maneira geral só sobre cada uma delas, na primeira área de gestão ergonômica da produção, a gente vai estar tratando ali a questão de campos, né, da atividade humana em contexto industrial, serviço, rural e pesqueiro, voltado para a qualidade de vida com focos em aspectos físicos, cognitivos e organizacionais, e aí nós temos alguns temas chaves que nós, pesquisadores, né, cada um com a sua linha de pesquisa, acaba desenvolvendo dentro da área de gestão, né? Então, elas são ergonomia e Lean, ergonomia industrial, ergonomia e serviços, né, a rural, qualidade de vida e, né, os próprios domínios da ergonomia ali, físico, cognitivo e organizacional. Na linha de pesquisa de projeto ergonômico de produtos e serviços, nós temos também alguns temas chaves, né, que é ergonomia e tecnologias, usabilidade e conforto humano, ergonomia de produtos e serviços, e ergonomia e avaliação por instrumentação. Hoje a ergonomia, ela passa por uma etapa mais atualizada, onde nós conseguimos já implementar tecnologias, né, que tornam-se mais quantitativo que nos tempos atrás a gente tinha só como análise qualitativa, né? Então, a ergonomia, existem ferramentas quantitativas, né, e qualitativas, e hoje a gente tem conseguido trabalhar o qual e quant de forma com muito maior propriedade, né, maior precisão nos resultados com as tecnologias atuais, né? E no final, se houver interesse, nós temos aí alguns exemplos dessas aplicações para mostrar para vocês. Tá? E a terceira área, voltada à segurança e saúde no trabalho, onde vamos tratar das questões de gestão da saúde, gestão da segurança, a ergonomia aplicada ao ambiente construído, aspectos psicossociais do trabalho, que é algo bastante relevante, principalmente nos dias atuais, né? A gente vê bastante contexto aí das empresas e das questões de estresse no trabalho, por exemplo, então relacionado aí a esses aspectos da ergonomia cognitiva, e desenvolvimento de protocolos e tecnologias voltadas aí, né, à situação de trabalho analisada. Bom, agora cada um de nós vai apresentar rapidamente aqui a nossa área de atuação, né, então, começando aqui por mim. Eu trabalho com a área de ergonomia do trabalho e tecnologias aplicadas, são as 2 linhas de pesquisa que eu venho trabalhando no meu grupo de pesquisa, e aí, dentre elas, a gente tem aí tecnologias assistivas, com projetos voltados para os idosos, né, gestão de riscos na área hospitalar, que é algo que eu venho trabalhando agora, inclusive agora
né, saiu o resultado do PIBIC, eu tenho aí uma bolsa voltada para essa área hospitalar em aberto, né, que eu vou estar convidando aí alunos para participar, e também uma outra voltada para a área do envelhecimento, são 2 bolsas PIBICs, né, já que a gente está... E, bom, nas 3 linhas que eu venho atuando, o que mais que eu posso colocar? Esses são alguns projetos que a gente já desenvolveu com a indústria. Então, o Frigo Robô foi uma sistemática para avaliação de pós-trabalhos em frigoríficos, utilizando o robô colaborativo, né? Algo que está alinhado à indústria 4.0. A gente tratou na questão ergonômica voltada a essa área de atuação. E o DIASP foi uma ferramenta que introduziu dentro de um sistema de produção enxuta, ou seja, a abordagem Lean Ergonomics que a gente vem atuando. Então, foram 2 projetos de um edital, né, de inovação com a indústria, que a gente trabalhou, envolveu trabalho de doutorado, mestrado, e até no GEASP a gente teve um TCC também desenvolvido nessa área. Tá? As disciplinas que eu leciono no PPGEP, então, análise ergonômica do trabalho, métodos e técnicas de ergonomia, qualidade e segurança do trabalho, ok? Agora eu já passo a palavra aí para o meu colega Merino para fazer a sua apresentação. Olá, boa tarde a todos, espero que estejam todos bem, cumprimento o professor Borni e a todo o programa de pós-graduação, a Lisandra, Moro, nossos parceiros na área de ergonomia, e a todos os alunos simpatizantes da área e alunos regulares que participam conosco. Então, acredito que um bom número de vocês me conhecem, sou o professor Merino. Minha área de atuação, como aparece na lâmina, é ergonomia, usabilidade, tecnologias assistivas, né? Nós temos uma rede de pesquisa e desenvolvimento em tecnologia assistiva, né, que faz parte de várias universidades, isso já de longa data, e também uma atuação bastante forte com o Ergolean, né, isso se iniciou já há mais de 10, 15 anos na Fiat, né, quando nós, com um grupo de professores, trabalhávamos em vários cursos com a WCM, no caso, né, a manufatura enxuta deles, própria da Fiat, do grupo, e fomos levando a ergonomia e várias outras áreas nossas do programa, e aí nós começamos a trabalhar com Ergolean. E, como falei, a instrumentação tecnológica é uma parte bastante forte, né, das nossas pesquisas, tendo em vista que conseguimos, de fato, ter um laboratório bastante completo, né, com tecnologias, como a professora Lisandra falou, tentando quantificar, né, ou seja, complementar o que já vem sendo feito há muito tempo na ergonomia, que é o qualitativo, com o quantitativo, né, sempre complementando, né, e, em hipótese nenhuma, deixando de lado, porventura, a parte qualitativa. As linhas de pesquisa, né, atuamos, né, praticamente nós três, inclusive o Mauro e a Lisandra, nós, de uma ou outra forma, acabamos atuando nas 3 grandes linhas do nosso programa, né, as interfaces que elas têm, e temas de pesquisas que hemos trabalhado, né, nesse grupo são projeto ergonômico de produtos e serviços, dinâmica de sistemas aplicada à ergonomia, temos tido bastantes bons resultados, interagindo com colegas de outras linhas, inclusive do programa, o professor Forcellini, o professor Maurício, e alunos também que viram da mecânica e de outros programas, e atualmente temos um desenvolvimento bastante interessante, aplicando dinâmica de sistemas à ergonomia, né? A modo de exemplo, por exemplo, a questão do absenteísmo, questões de saúde, questões de produtividade, sempre aliando a ergonomia à engenharia de produção. Temos também a ergonomia e saúde, isso se remonta a quase 20 anos, né? Estava tentando me lembrar, né, o nosso primeiro projeto aqui em Santa Catarina, na área de ergonomia hospitalar, foi no Hospital de Caridade, né, quando cheguei em Florianópolis no início dos anos 90, junto com a professora Leila, desenvolvemos um projeto na UTI, né, do Hospital de Caridade, que tinha sofrido um incêndio naquele tempo, e eu, né, anteriormente já trabalhava no Rio de Janeiro, desde os anos 80, com a parte de saúde. Então, uma área que realmente me interessa bastante, e temos feito um desenvolvimento, né, complementando o que a professora Lisandra tem falado, né, com esses interesses super importantes, ela focando também de forma muito direta o envelhecimento, sumamente importante, e tentando contribuir com essa área tão importante. E, sem sombra de dúvidas, a ergonomia em sistemas industriais, de longa data também, a AIT, análise ergonômica do trabalho,
indústrias, setores, prestadores de serviços, um grande número de empresas que têm procurado, inclusive, a universidade para prestar algum tipo de assessoria, e fortemente também na usabilidade, desenvolvimento e avaliação de produtos e serviços. Os principais projetos que nós temos são a rede de pesquisa, né, e desenvolvimento de tecnologia assistiva, que é um pool de várias universidades, inclusive a nossa parceira UDESC, Unesp, Universidade Federal do Paraná, Universidade Técnica Federal do Paraná, várias universidades, Universidade Federal de Pernambuco, Instituto Federal de Pernambuco, então uma rede bastante grande, na qual juntamos a engenharia, a ergonomia e o design em prol, né, de desenvolver melhorias para a tecnologia assistiva. Temos também, me parece importante mencionar rapidamente, nós temos projetos desde março do ano passado, aqui na universidade, é um plantão que nós criamos do Covid-19, né, que são alunos da engenharia, do design, dos programas de pós-graduação no laboratório, com uma série de ações no hospital universitário, no Instituto de Psiquiatria, em vários setores, desenvolvendo produtos e prestando assistência para que o Covid, de uma ou outra forma, possa ter alguns insumos mínimos para ser combatido. Temos uma ação bastante importante desde o ano de 1999, junto à agricultura familiar catarinense, né, com apoio da EPAGRE, apoio da Secretaria da Agricultura, e de forma geral, seriam esses os grandes projetos. As disciplinas que eu ministro são os fundamentos, a introdução à ergonomia, uma disciplina básica, né, que a gente recomenda que todos os alunos façam, o projeto ergonômico de produtos, né, que são disciplinas de início e fim de ano, e também, durante um tempo, a engenharia ergonômica do trabalho, que é atualmente ministrada pela professora Lisandra, né, que é a análise ergonômica do trabalho, também vinha ministrando durante algum tempo. Então, basicamente, seria esse meu perfil para que vocês possam ter uma noção mais clara. Obrigado, prof. Obrigada a você. Vamos lá, agora, professor Moro. Bom, boa tarde a todos, boa tarde à comunidade do PPGEP, os colegas. Para quem não me conhece, Antônio Renato Pereira Moro, já estou no programa desde 2000, logo que terminei meu doutorado. Me identifico muito, apesar de ser da área da biomecânica mais pura, assim, mas sempre meus trabalhos, desde a minha formação, sempre foi quase que voltava para a questão da postura sentada, enfim, do mobiliário escolar, enfim, algumas coisas que me remeteram sempre para a ergonomia, né, e não para o esporte, como outros colegas que trabalham com biomecânica, e a biomecânica em si, ela é muito mais voltada, a tecnologia da biomecânica sempre foi muito voltada para o esporte, né. Então, eu atuo nos dois programas, aqui na Educação Física e na Engenharia de Produção, e dentro da Engenharia de Produção, atualmente a ergonomia na segurança e saúde do trabalho é os projetos mais fortes que eu desenvolvo, né, enfim. Mas assim como os outros colegas, a gente depende também muito da demanda, né, dos alunos, enfim, às vezes a gente é remetido para projetos assim até inusitados, né, mas a gente depende muito dessa interação, dessa troca com nossos alunos que vêm aqui para fazer essas suas formações, e às vezes, como eu, por exemplo, às vezes aparece um que quer estudar mobiliário escolar, como aconteceu, o outro quer fazer uma mochila diferente para o transporte de material escolar. Então, é bacana, por causa que foi onde a gente começou, né? E dentro há uns 10 anos atrás, aconteceu um projeto grande, né? Que eu tive a oportunidade na verdade, a ideia era fazer uma parceria com a universidade e estudar um pouco mais o problema dos frigoríficos, né? O problema de ergonomia existente no frigorífico. Mas era um problema muito complexo, né? E no começo teve um problema burocrático bastante grande, que levou quase um ano tramitando um projeto dentro da universidade, assim, e difícil. Mas aí, enfim, começou, que é o Sistema Integrado de Gestão Ergonômica e Vigilância em Saúde em Empresas de Abate e Processamento de Carne. Então, foi um projeto que a gente encaminhou junto para o Ministério Público e conseguir recursos para financiar equipamentos e tecnologias que pudessem auxiliar nós nessa busca, assim, por levantar variáveis, informações e pesquisas dentro do frigorífico. Evidentemente que isso dependia muito, por exemplo, de ter alunos
que eram funcionários de frigoríficos e também do acesso a determinados frigoríficos. Mas foi bastante importante, eu acho que saiu mais de 8 teses, né, todas elas dentro da temática do frigorífico, né, e tem andamento mais uma ou duas. E também a parceria, que eu acho que é muito importante dentro da universidade, o Merino citou muito bem essas parcerias que tem interinstitucionais. Tem um ruído muito forte, eu não sei, Elisandra, se é no teu. Tem um ruído do microfone. É que se eu sair, peraí. Eu não sei, é só o som, é só o... Ah, tá ok. Agora diminuiu. Diminuiu? Desculpa aí Tava um ruído, não sei se era só para mim. E dentro dessas demandas, viu, pessoal, desses problemas que ocorrem no frigorífico, de nós encontrar frigorífico com mais de 10 mil atestados de afastamento por saúde, enfim, de LERD, DORT, todos os problemas ligados ao movimento repetitivo. E isso fez que a gente investisse bastante, fazer cursos, enfim, cursos voltados para essa área, pesquisas todas ligadas à questão da biomecânica e o movimento repetitivo. Outros aspectos também que a gente tem, que se levantou e que direcionou muito nossos estudos foi a questão do frio. E hoje, com a tecnologia das termografia computadorizadas, permite você melhor investigar essa questão dentro dos frigoríficos, né? Eu cito uma questão muito interessante, de uma tese, inclusive, que a gente avaliou todas as luvas, que são consideradas os EPIs, né? E o pessoal que trabalha com frio. E a gente descobriu que as luvas, a gente avaliou, inclusive, o isolamento térmico aqui nos laboratórios de mecânica da universidade. 3 luvas, elas não cobriam 1/3 do que precisaria para ser como um EPI contra o frio, né, dentro do frigorífico. Ou seja, a pessoa trabalha com a temperatura da mão, principalmente dos dedos, muito abaixo do limite, né, de segurança e de conforto que é indicado pelas ISO, né? Então, isso remete a um monte de outras demandas, né? Tipo, testar quais são os tipos de luvas que são mais adequadas, que estão... Enfim, não adianta ter luvas se elas não cumprem o papel decisivo ali, né? Então, são questões, assim, muito importantes, né? E coisas que de ergonomia, se a gente olhar dentro de uma empresa, a gente nunca vai ver, né? Então, a gente tem que medir. E esses termógrafos, hoje, tem um potencial muito grande de a gente fazer esse tipo de trabalho. Tem outra questão também que a gente, quando você, no frigorífico, você remete muito a desossa de coxa, né, que é exportado. O Brasil é o maior exportador de carne de frango do mundo, né? E o que eles querem no mundo, né? Que o frango vem em pedacinhos, né? Ou seja, isso aí tem que ser desossado. Ninguém compra mais um frango inteiro. E isso remete às mulheres a uma atividade que é muito comum no frigorífico, que é a desossa. E a desossa depende de uma faca. E essa faca tem fio, tem força, tem perda de fio, cada vez que você lava a faca com água quente, que esteriliza, você vai perdendo o aço, a têmpera. E tem um aluno doutorado que tem desenvolvido uma faca instrumentada. Dentro do cabo está sendo colocado uma central inercial, que ela mede força e a posição da faca. Nisso, ela vai mandar os dados por Wi-Fi, né, por uma central do computador, que a gente pode observar uma atividade assim e acompanhar o desempenho daquela faca, né? Sem o sujeito notar que tem um instrumento dentro da faca. Um negócio bastante bacana. Outro trabalho de doutorado que a gente conseguiu desenvolver um confortímetro, porque uma coisa é você medir a temperatura de uma mão com um termógrafo, outra coisa é saber a partir de que ponto você começa a mudar a temperatura e medir, e diminuir a temperatura ao longo da jornada de trabalho. Então a gente conseguiu colocar alguns termopar, são uns fios bem pequenininhos, fixados no pé, na mão, nas costas, no dorso da mão, que não atrapalhasse. E a gente consegue, através do sistema Wi-Fi, de rádio, você consegue acompanhar o que está acontecendo com aquela pessoa, né, em termos de conforto, enfim. Negócio muito bacana, a gente chamou de confortímetro, né, graças à parceria com o Laboratório de Mecânica,
E também, citando mais uma tecnologia bem interessante, que é o manequim instrumentado. Imagina vocês um manequim tipo de loja, né? Sendo que ele é todo mapeado com pontos de sensores de fluxo de temperatura. Então, a ideia nós é medir o isolamento térmico de roupas que são usadas nesses ambientes. Então, o manequim praticamente está pronto. Enfim, eu acho muito bacana essa questão assim, de instrumentação dedicada para isso. São projetos muito interessantes, porque por mais que a gente tenha tecnologias prontas para estudo do movimento, e isso é muito comum na biomecânica, nós temos um laboratório que tem milhões de equipamentos, mas tu não consegue levar, né, para o ambiente real, no caso da ergonomia. O grande desafio do Merino também, que tem equipamentos que ele consegue levar, né, mas muitos equipamentos não se consegue. E muitas atividades a gente não consegue simular no laboratório, né, Merino, Lisandra, né, fica difícil, a realidade fica... E a ergonomia também tem uma questão, por exemplo, quando faz o movimento do trabalho, ele é feito ao longo tempo. E no esporte, são segundos. Então, analisar um gesto esportivo e analisar é muito diferente em termos de armazenamento de dados e tempo de... Agora o barulho cessou. Então, era isso. Eu acho que o grande desafio é a gente dar conta, né, junto com os alunos e as parcerias, de levantar coisas que antigamente a gente não conseguia. E é evidente que as tecnologias acompanham a evolução das pesquisas nas nossas áreas, né? Então, essa coisa do qualitativo, do quantitativo, inclusive a publicação, né? Se você tiver só um qualitativo, você não vai publicar nunca esse trabalho, né? Então, o quantitativo é muito importante, né? Um pouco diferente das outras áreas da ergonomia, né? Até a própria nossa área, né? O professor Merino, a Lisandra, cada um é de um lugar diferente aqui, né? Só a Lisandra está dentro do próprio engenharia de produção, e sim, o Merino no design, eu aqui na biomecânica, no centro de esporte. Então, eu acho que é característico na área da biomecânica, diferente um pouco das outras áreas, né? Mas eu acho que era isso, pessoal. Eu agradeço aí a participação. Ok. Obrigado, professor Moro. E as suas disciplinas são antropometria e biomecânica ocupacional, é isso, né? Isso, está acontecendo. Ok. Bom, então, obrigado. Essa, então, foi uma apresentação rápida aí da área de ergonomia. Essa área, eu diria que é uma área tradicional do nosso programa, já o professor Merino citou ali os anos 80, né? E eu diria que é um diferencial do nosso programa em relação a outros programas de engenharia de produção, porque no decorrer do tempo, por vários motivos, mas principalmente pela forma que era medido pela CAPES, né, programas acabaram se enxugando e acabaram meio que essa área foi sumindo de vários programas de pós-graduação em engenharia de produção no país, né? E essa é uma área, como o professor Moro citou, que tem essa característica, né, de interdisciplinaridade. Então, nós sempre tivemos uma parceria aí com o professor Moro, o professor Merino, né, que são de outras áreas, mas de áreas, digo, outros departamentos, vamos dizer, que a área a gente pode dizer que é a mesma, né, e colabora com o nosso programa. Então, eu pergunto aqui, abro a palavra para o público, para o pessoal, se tem alguma dúvida, alguma curiosidade, algum comentário, pode se manifestar aí ou colocar no chat, ou ligar o microfone e falar, né, também, não tem problema. Nenhuma dúvida? Como são... Opa. Pode falar, Aline. Boa tarde a todos e a todas. Eu sou até orientando da Lisandra. Eu queria saber quantos são os laboratórios dessa área e o que cada um estuda. É uma dúvida que eu entrei agora, então eu não conheço a instituição.
Queres que eu Pode coloque? começar, Lisa. Daí depois os colegas colocam. Bom, como o professor Moura até colocou, da engenharia de produção, estou eu na ergonomia, né? Eu que represento o nosso curso, e a gente tem o nosso laboratório, esse está projetado aí, o Labergo, ele é dentro do nosso prédio novo, ali no 3º piso, fica o Labergo, que é o laboratório da engenharia de produção. Como nós somos 3, e os 3, né, cada um está dentro de um departamento, o professor Merini e o professor Moura também têm seus próprios laboratórios. Eu vou passar até a palavra para ele para falar exatamente o tipo de pesquisa. Eu trago, até trouxe aqui, de repente, até valeria a pena só mostrar, até porque o Merino tem até imagens dos equipamentos, a gente falou das tecnologias, então, de repente, valeria a pena mostrar, falar um pouquinho o que é desenvolvido. O que você acha, professor Toania? Seguimos? Sim, ótimo, temos Né? tempo. Temos um minutinho, né? Tranquilo. Eu vou mostrar aqui, a partir da pesquisa, eu vou falando o que a gente está fazendo, né, nesses laboratórios, né? Por exemplo, bom, essa é a equipe, né? A Aline, inclusive, está aí, do grupo que a gente vem trabalhando. Eu vou passar direto para os projetos. No nosso caso, aqui no Laboratório de Ergonomia, nós trabalhamos muito com a questão, no caso, desenvolvimento de softwares, por exemplo. A gente não tem os equipamentos de instrumentação, nós temos, né? São os mais básicos que a gente tem. Os colegas que acabam instrumentando, né, as pesquisas dentro do PPGEP, eles vão falar depois. Mas, por exemplo, essa parceria com a indústria metal-mecânica aqui do Rio Grande do Sul, foi desenvolvido ali um software para fazer essa relação do Lean com a ergonomia, então fazer o balanceamento dentro da indústria que foi implementada, né, os princípios de Lean, a questão dos postos de trabalho, né, no grau... Ai, desculpa aí, né, cachorro aparece também, mas essa relação do balanceamento, né, enquanto implementa, sempre está sendo verificado de forma paralela à questão da questão ergonômica ali, até porque isso é um trabalho do SESI, Senai, e eles estão, a partir do SESI, eles querem que esses softwares também seja disseminado para as outras indústrias, né, então é um trabalho bastante interessante, que foi desenvolvido dentro do nosso laboratório, foi uma tese de doutorado, defendida em 2018. Essa é uma outra ferramenta, uma proposta de framework para a questão de experiência, né, do usuário, a questão de usabilidade, que foi desenvolvido ali para definição de requisitos de qualidade em projetos de softwares aplicativos. Então, também é uma aplicação, né, dessa área de desenvolvimento de software, que a ergonomia tem um papel super importante, né, visto que a gente tem ali os domínios, a gente vê a UX hoje está em alta, mas se a gente for pensar a base que a gente tem ali, os fatores relacionados ao indivíduo, ao contexto, né, para o desenvolvimento de um produto, eles são bastante importantes. Então, ela alinha ali a questão da dimensão afetiva, cognitiva e sensório-motora para o desenvolvimento, né, de um software aplicativo, desenvolvendo, inclusive, com as tecnologias atuais, que são multi-device, né? A gente poder estar, desde um celular até um computador, estar alinhada, né, essas interfaces de forma adequada. Então, isso foi um outro trabalho que a gente desenvolveu, e eu vou passar mais para as questões do professor Merino, para ele falar um pouco dos instrumentos, né? Bom, antes, Merino, deixa eu só comentar, que até eu nem trouxe ilustração, que a gente não queria muito, né? Nessas tecnologias, a gente também tem parcerias, como eles colocaram, eu estarei indo para Illinois, Universidade de Illinois, e lá eles têm um laboratório que é uma casa, é a Life, onde o laboratório é a casa para os idosos frequentarem, e as medições e todos os acompanhamentos de observação são feitos nesse espaço de laboratório. E eles trabalham com a questão da robótica, então tem o petzinho amigo do idoso, então são projetos que a gente vai estar indo para lá para poder trazer para cá alguma informação a respeito, né, destas tecnologias que vão também conciliar com as nossas parcerias aí de mundo afora. Merino, contigo para mostrar. Certo. Então, igual que os outros laboratórios, são equipes multidisciplinares, temos engenheiros de diferentes naturezas, engenheiro civil, engenheiro de produção, engenheiro biomédico, arquiteto, médico, fisioterapeuta, desenhista industrial. Isso aí apenas para ilustrar, pode passar a próxima, né? E aqui, acho que é a Aline que perguntou, né? Que equipamentos nós dispomos? O professor Moro comentou bastante de termografia, nós também dispomos de 2 equipamentos FLIR, né, de termografia infravermelho, né, portáteis, são muito importantes.
então um mais antigo, o E40, e um C3 também, um mais novo, mais atual. Dispomos também de eletromiografia de superfície, que é também bem interessante de trabalhar, né, com a parte de fadiga muscular, né, principalmente. Aí temos um com fio e um wireless em fio. Dispomos de um equipamento muito interessante de captura de movimentos por sensores inerciais portátil, né, que a gente pode levar a campo, como o professor Moro também comentou. Dispomos de um eye tracking também, o SMI, um equipamento alemão, né, um equipamento de rastreamento ocular. Então, dentro dos equipamentos para mensurar a questão visual, a questão de movimento, cinemática, biomecânica e por aí vai, temos esses equipamentos. E junto com isso, no próprio laboratório, né, que eu compartilho com o programa de pós-graduação em design de engenharia de produção, nós temos uma parte que é de materialização. Então, nós dispomos de corte a laser, halter CNC, impressoras várias 3D, impressoras de resina, scanner 3D, então temos vários equipamentos, né, que configuram o espaço com tecnologias que permitem tanto fazer os levantamentos in loco, né, a gente vai a campo, né, muitos, não sei se a Aline participou dos primeiros EPROD, aí nós apresentamos, cada um de nós, professores, apresentou com maiores detalhes alguns projetos, então eu apresentei alguns casos na BMW, na Araquari, alguns casos na Fiat, em Betim, outros casos na agricultura, no setor de serviços, no Correios, né, que eu vou mostrar rapidamente. Então, de tecnologia, se rapidamente, fora de outras coisas menores, nós temos isso. Pode passar, Alessandro. Esse aqui é um projeto bem interessante que foca com a tecnologia também, então nós levamos a tecnologia à área hospitalar, isso é o Instituto de Psiquiatria, então isso aqui é bem interessante porque nós conseguimos juntar, assim como o professor Moro e a professora Alessandra têm falado, juntamos a ergonomia, a engenharia, o design, a saúde, em prol de problemas reais e tentamos levar essa solução. E os últimos 2, 3, quase 4 anos, incluímos a dinâmica de sistema na previsão de cenários futuros e principalmente na tomada de decisão. Eu não sei se tem mais alguma coisinha ali que mostra, Elisandra. Tem. Esse aqui é um exemplo claro de como que nós levamos esses equipamentos. Isso é na região de Corupá, uma das áreas com maior produção de banana, né, de Santa Catarina. Inclusive tem uma indicação geográfica que é a banana mais doce do Brasil, reconhecida nacionalmente, e nós temos um trabalho com essa cooperativa, né, com as Banco e com a Copa Rio Novo já há aproximadamente 6 anos. Então nós tivemos um mapeamento de todo o processo produtivo, já desenvolvemos ferramentas, ajudamos na melhoria do sistema produtivo, geramos novos produtos, auxiliamos na implantação de desdobramentos, né, da matéria-prima deles, eles antigamente só vendiam a banana in natura, e conseguimos, em conjunto com a EPAGRE e SEBRAE, propor novos produtos derivados, né, da banana, como é o caso da biomassa e a panificação, e durante esse período nós auxiliamos, né, a estruturação das unidades, inclusive, e de todo esse processo de inserção de novos produtos no mercado. Então, é uma interface, Aline e todos que estão ouvindo, muito interessante, porque a gente trabalha, por mais que a gente está falando, está na linha, né, no caso, na área de ergonomia, mas a gente trabalha em interfaces com outras áreas, um pouquinho com a qualidade, como a Lisandra trabalha um pouquinho com Paladini, eu também atuo na área, de produto, processo e serviço também, com o professor Diego, o professor Cauchique, o professor Porcellini, né, que fazem parte desse grupo. Então, há uma interface muito interessante que a gente fica trocando essas figurinhas. Não sei se seria isso, Lisandra, tem mais alguma coisinha? Esse é o caso da Fiat, desculpa, esse aí é Araquari, a BMW também, e nesse tempo nós fizemos esse trabalho com o pessoal da segurança do trabalho e a medicina do trabalho, também foi muito interessante. Aí utilizamos eletromiografia de superfície, utilizamos captura de movimentos por sensores inerciais, juntamente com termografia e dinamometria, ou seja, fizemos um pool de 4 tecnologias, somadas a instrumentos qualitativos também, e junto com todo o perfil médico, né, trazido pela própria empresa e pelos nossos alunos, nós conseguimos diagnosticar e estudar melhor algumas das atividades e, obviamente, propor melhorias para tanto, né, o lado do próprio trabalhador, minimizar os problemas de saúde, acidentes e tudo isso, e também a performance do próprio sistema produtivo.
Ok, tem um último aqui do Correio. Esse aqui é o Correio. Atualmente estamos trabalhando no Correio, no Tribunal Regional Eleitoral, em vários setores, também focando nos serviços, né? Isso também tem sido um trabalho muito bacana, que tem se desdobrado. Os nossos alunos que estão se formando, inclusive, já estão em outros países, estão em Portugal, já participando de outros projetos em razão disso. E esse aqui com os nossos carteiros, né? Essas pessoas tão importantes que nos entregam nas encomendas, principalmente em tempos de pandemia. E temos feito um trabalho já de longa data, inclusive agora estamos iniciando um processo para ampliar esse projeto, né? Para poder incorporar não só a avaliação dos carteiros, do trabalho do carteiro, mas aí já conseguimos extrapolar para a frota de veículos. Então, a gente já começa a trabalhar na questão de operações, a questão a própria mecânica, e ajudando, né, a desenvolver e a melhorar e a otimizar os veículos, né, de médio porte, são aquelas vans que a gente vê circulando por aí, entregando os SEDEX, para que realmente tudo aconteça de forma mais segura, mais eficiente e, obviamente, com uma produção, né, com qualidade para todas as partes. Seria isso. Ok. É isso, né? Aí fechou. Nossa. Moro, quer falar do seu também? Aqui eu tenho que carregar aqui, ó. Eu vou carregar então, rapidinho. Pois Vai é. no site mesmo do... Uma janela aqui rapidinho e dar conta aqui. Só para... Tá. Eu não sei se... Eu vou sair, né? Tu conseguiu? Sim. Já está aí, né? Isso, joia, já. Bom, como eu estava dizendo, a tecnologia nessas nossas áreas, ela está mudando substancialmente. Vocês vão ver na Copa do Mundo agora. Para vocês terem uma ideia, essa imagem aqui mostra, praticamente um micropore colado na pele de uma pessoa, onde tem eletromiografia, sensor de eletroencefalografia, e tudo mandado por temperatura, calor, tudo mandado por Wi-Fi. E isso vai sair com o tempo, uma semana depois sai esfregando, tomando banho. Então isso aí já é uma realidade que os esportes já têm, entende? Talvez não no Brasil, né? Mas então a tecnologia está desse ponto, né? Porque a grande questão é como que você vai interferir no trabalhador colocando a tecnologia, que é uma dificuldade nossa, né? Nós temos essas centrais inerciais, que são esses pontinhos que estão nessa caixa aqui, tem um sistema de rádio, né? Então você coloca em cada segmento, ou sobre o músculo, aí você consegue controlar, saber, né? Não controlar. Por exemplo, esse gráfico aqui é da atividade eletromiográfica, que chama, né? É o quanto o músculo está trabalhando ou está sendo exigido para aquela postura ou atividade. E também, como tem uma central inercial, ele manda a posição do segmento. Tudo isso sem fio, né? Até 10 metros de distância. Então, é um sistema bastante simples, né? Esse aqui, inclusive, Merino, é bem possível, assim, de ser usado mais fácil, assim, num ambiente mais aberto, enfim, né? Por causa que só depende de fixar ele no segmento. Não tem fio, né? O fio fica na caixinha. Então, a eletromiografia, para vocês terem uma ideia, ele pode ser comandar um robô colaborativo. Você tendo um sinal numa mão, o robô, aqui tem um vídeo aqui, mas eu não sei se vocês já viram, claro que esse aqui não é nosso, mas é possível você mandar um robô fazer uma atividade que o ser humano não conseguiria, mas ele está simplesmente copiando, né, o movimento pelo movimento do sujeito que está com o eletromiógrafo, né? Então, para vocês verem o potencial que tem aquele primeira lâmina que eu mostrei, que você pode comandar um braço de um robô, né, para fazer um esforço né? Então são tecnologias assim que aqui foi mostrar aqui um livro que a gente saiu de uma tese, que a gente usou uma tecnologia muito simples, que é utilizada para avaliar, por exemplo, o pessoal que tem alguma doença acho que é doença do sangue, que acaba vai perdendo a sensibilidade, me fugiu o nome agora aqui, mas é uns filamentos, né, que é uma tecnologia muito simples, né, que tem um tubo e um filamento. Cada filamento desses aqui é tão barato que custa 50 quilos. E esse filamento, se eu marcar na mão a parte dele, por exemplo, pontos específicos, conduzindo a inervação, a gente descobriu no frigorífico, por exemplo,
Só com isso eu já sei até o movimento que ele faz, porque eu já sei qual é o nervo, se é o medial, se é o radial, se é o ulnar, e com essa tecnologia. Então, quanto mais grosso é o sensor, é porque ele está perdendo força e sendo comprometido pelo movimento repetitivo. Então, o ideal é o primeiro, que é 0,05 gramas. Quando tocado, você tem que sentir. Se você não sentiu aquele, você passa para o segundo, e assim para o terceiro, e assim para o quarto, né? Então, ao pé do diabético, normalmente o sujeito, eles avaliam isso para você saber quando é que tem que amputar o pé, só para vocês terem uma ideia. Então, a gente usou essa tecnologia muito massa, né, para ver isso, né? Inclusive, deu uma confusão bem grande no frigorífico, porque o médico lá não queria que a gente fizesse. A gente avaliou, acho que mais de 300 pessoas, a gente descobriu muito além do que os afastamentos, os atestados falam, né? O comprometimento, ele não é de uma hora para outra, né? Em ergonomia, ele vai indo, é um processo de adoecimento, né? Então, a gente descobriu isso. Então, aqui em verde, por exemplo, seria 58%, estava tudo ok. Mas olha só, os outros percentuais, então, 22,03, 17 aqui extremamente comprometido, ali 7%, o sujeito está doente e está em condição de estar trabalhando, ou ele está omitindo ou ele nem sabe, né? Então, é extremamente complicado isso, né? Então, esse é um mapeamento de saúde e tal, principalmente no frigorífico, esforço repetitivo. Agora, as câmeras térmicas aqui são câmeras térmicas que são caras, né? É evidente que precisa financiamento e tal, né? São caríssimas. E a gente construiu alguns calibradores assim para poder isolar o calor do corpo. E a partir disso você consegue tirar, imediatamente tirando a pessoa do posto de trabalho, você saca a luva e você tira a imagem ali, né? Daquela posição. E depois a gente mede, né? E a gente consegue identificar, por exemplo, a mão tem uma temperatura, os dedos outros, ou seja, 3 luvas que eles usam não dá conta. E esse isolamento térmico, enfim, precisa ser avaliado na luva, que é chamado de CLO, que é o coeficiente de isolamento. Então, depois a gente consegue identificar, por exemplo, os pontos mínimo, médio, e depois saber na luva quais as que atendem, né? Então, a maioria não atendia nem um terço aqui, né? Você medindo no laboratório de biomecânica, tem instrumentação para ver fluxo de isolamento térmico, fluxo de calor, e você consegue estabelecer o tal de CLO, né? Que é o coeficiente de isolamento. Muito bacana isso, né? Então, são coisas que você nunca vai ver se você não medir realmente com tecnologia. Aqui eu estava falando da faca instrumentada, vocês estão vendo aqui uma faca de frigorífico, né? O cabo ele é bipartido, né? E aqui ele é escavado dentro de uma fresa, né? Enfim, você consegue colocar um instrumento aqui dentro e comandado por Wi-Fi, né? E depois fecha ali e tal. É claro que a faca está pronta, né? Ela precisa ser agora testada, né? Dentro do frigorífico para ver o que a gente tem várias possibilidades, né? Mas, enfim, quando você fecha uma faca, daí teria que imaginar como que a gente fazer, porque se fosse testar lâminas diferentes, daí teria que cada faca teria que ter uma instrumentação separada. Mas, enfim, ela funciona legal, enfim, não se interfere. Aqui serviu de tese de um outro doutorando, e aqui você tem um termopar escondido aqui em algumas partes do corpo, e por telemetria a gente consegue mandar para uma outra sala, longe da área de produção ali, né? Para você acompanhar a curva de calor. Então, não é um instante térmico de uma foto. Teoricamente, é uma tecnologia muito mais barata, mas só que você tem que submeter isso para um trabalhador e avaliar. E como parâmetro, nós tínhamos um outro equipamento na sala. Então, nós tínhamos a temperatura padrão medida na sala e no corpo do sujeito e debaixo, enfim, durante a atividade. E a pausa também, a recuperação do calor, enfim. E aqui, por último, que está quase pronto, vocês não sei se vocês conseguem enxergar, ele está todo quadriculadinho, ele tem uma matriz térmica, né, de sensores para todo o corpo, e você consegue ver o fluxo de calor, né, são sensores de temperatura, são termospares, assim, todos eles já foi, digamos assim, testado aqui na bancada, aqui está funcionando. Tem uma jaqueta grossa e térmica, ainda dá para ver
a questão do calor, mas a questão é saber, por exemplo, quanto precisa, por exemplo, naquele ambiente frio, quanto de isolamento precisa, e se o manequim você, né, tirar a dúvida. Então, essas tecnologias são top, assim, né? Eu acho que são poucos lugares que têm esse tipo de coisa, assim, voltados, assim, para a ergonomia e tal. Inclusive, nós temos uma cama térmica que a gente, na verdade, pouco usou, acoplado ao laboratório, que a gente pode submeter uma pessoa, não digo, mas um manequim até menos 20 graus, ali próximo ali do laboratório de engenharia mecânica, que está à disposição, né? Quem quiser testar. O pessoal do esporte está mais interessado para treinar ciclismo em ambiente simulando temperaturas baixas e aquele óculos de realidade virtual também é próprio para isso, né? Acho que era isso, pessoal. Vou derrubar aqui a apresentação. Ok. Uhum. Obrigado, professor Moro. Pergunto se tem mais alguma dúvida, alguma questão. Ninguém? Acho que vocês já explicaram tão bem que já tiraram as outras dúvidas. Então, professora Lisandra, passo a palavra para você encerrar. Ok. Então, eu agradeço a oportunidade, né, ao EPROD, eu acho que é para isso que a gente, né, está, que a pós traz, para que os alunos e todos os interessados possam ver como a gente vem trabalhando, cada um, né, na sua área de atuação, hoje a nossa área de ergonomia, então é um prazer aí, eu abro, né, para quem tiver maior interesse, procurar os professores da área, né, não sei se tem alunos da graduação presente, ou mesmo da pós, a gente está aberto aí, né, colegas, para qualquer dúvida, qualquer tipo de interesse que vocês tiverem, a gente está aí para colaborar. Tá bom? Obrigada, Bornia. Aí um abraço a todos, né? Obrigado. Obrigado também. Então, vamos encerrar esse encontro da produção. Eu não tenho certeza do próximo, é daqui a 15 dias, mas eu não sei o conteúdo. O tema. Sabe qual que é, Anne, Suzana? Vai ser... Oi, professor, tudo Pode bem? falar. É economia circular. Então, economia circular daqui a 15 dias. Isso mesmo. Às 5 horas. Agora mudamos para as 17 horas, porque normalmente tem reunião de conselho de centro, colegiado às 14, e às 16 ficava muito em cima do laço. Ficou bem melhor. E essa sessão foi gravada e vai ser editada, né? Os pedaços, não sei se vai ser só a primeira parte, ou como foi muito rápido, talvez pode colocar até as duas, mas vai ficar no site do nosso programa, para quem acessar lá, conhecer melhor a área e o que estão fazendo os professores da área. Então, obrigado a todos. Particularmente a Lisandra, ao Moro e ao Merino aí, e uma boa tarde para todo mundo aí. Ok, obrigada, gente. Abraço. Pode aí encerrar a gravação, Suzana? Obrigado, um abraço a todos, Bornia, bom te ver.